que eu mais escuto por aí é a turma falando que para vender tem que ter talento, tem que nascer com o dom. Mas nossos convidados estão aqui hoje para provar que existem metodologias, que existem técnicas que você pode aprimorar, estudar e melhorar essa sua capacidade comercial de venda. Tudo isso atrelado com as ferramentas que o mercado disponibiliza, como por exemplo o Customer Relationship Management, ou seja, o CRM, que é uma ferramenta que, se você tem uma empresa séria que quer vender processo, que quer ter um fluxo de venda contínuo, você precisa ter ferramentas como essas no mercado. Inclusive, você que está assistindo aqui, que é revenda agrícola, você que tem uma fábrica de ração, que tem qualquer empresa que viva de vendas, que eu acredito que seja quase todas, você precisa de ter ferramentas como essas que nós vamos abordar aqui, além das metodologias de venda. Então fica nesse episódio até o final que está sensacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2, aqui no nosso novo formato, estilo talk show, né? Conversa com o Pedro Maia, estilo Bial, né? Tiramos a mesona, estamos aqui hoje nesse formato mais despojado aqui que particularmente está me agradando. Tá te agradando? Então comenta aqui embaixo e já aproveita e já senta o dedo aqui nesse botão vermelho aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e já compartilha. Enquanto isso, pega sua aguinha, pega seu suquinho aí, põe do lado, porque a prosa vai ser boa. Nós vamos falar com os caras que são fera demais, que dominam esse assunto de cabo a rabo. Olha só o tamanho do currículo dos homens. Hoje são dois, viu? Um é graduado em agronegócio pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que é a PUC, especialista em gestão de projetos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E atualmente lidera um time que ajuda empresas do segmento agro a irem para um próximo nível de gestão. O nosso outro convidado, ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV. Possui 11 anos de atuação na área comercial de empresas, passando por grandes multinacionais como Bayer, Timac e Syngenta, e atuando como vendedor e gestor de equipes comerciais na indústria e na distribuição também. Em novembro de 2024, ele criou a metodologia de ensino e treinamento Farol de Vendas e hoje atua como mentor de vendas, tendo como principal objetivo multiplicar os talentos das vendas e iluminar os caminhos para a alta performance comercial. Então sejam muito bem-vindos, Danilo Inácio e Sérgio Barbosa. Beleza, turma? Só o ouro? Só o ouro, só o ouro. Obrigado, Pedrão. É uma satisfação, né? Tá dividindo esse espaço aqui com dois exímios profissionais, né? O currículo do homem aqui, quase uma enciclopédia, né, rapaz? Pensa. Mas muito bom falar de uma prosa que é importante, né? Diante de um cenário que a gente está vendo aí. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para você que nos está assistindo. A gente vai falar de metodologia, de tecnologia, de marketing, enfim, dos processos aí que ajudam as empresas a vender mais, né? Então tenho certeza que vai ser muito bom. E Sérgio, Farol de Vendas. Gostei desse nome, hein, velho? Ficou bom, hein? Legal, obrigado aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A todos que estão nos assistindo. Prazer estar com vocês aqui, né? Danilo, Pedrão. Acompanho sempre aí a estrada de chão, né? Vamos dizer assim, né? Agora é uma honra estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre vendas, sobre metodologia, sobre processo de vendas. Perfeito. E, gente, a intenção da prosa com esses dois é porque é o seguinte, o trabalho que eles executam são totalmente sinérgicos, né? Então, o Sérgio está na parte comercial, de vendas, então ele faz aquele relacionamento do campo que vai transformar isso em negócio, e o Danilo traz a parte da gestão para ter esse funil, esse fluxo até esse negócio seja concretizado. Eu queria ouvir deles, né, logicamente, para explicar qual que é a relação que eles têm aqui. Bom, obrigado pela pergunta, viu, Pedrão? A relação ela foi muito, eu digo que muito natural, né? Porque, de fato, uma estrutura escora a outra, né? Então, quando a gente fala de processo de venda, mas de um processo de venda qualitativo, eficiente, né? Que está escorado em metodologia, é quase que impossível você tornar isso escalável, estruturado, se você não tiver ferramenta para você escorar essas metodologias, né? E do outro lado, se você tem a ferramenta, mas você não tem as metodologias, né, as técnicas voltadas aí para você ter essa execução bem feita,
a ferramenta por si só também não resolve o problema, né? Então, quando a gente conversou pela primeira vez, a gente viu essa oportunidade e o que a gente está levando para o mercado agora é isso encapsulado, né? Então, junta-se tecnologia mais metodologia e potencializa aí os times comerciais das empresas para fazerem mais negócios, bons negócios, né? E eu acho que leva isso ao tema central, que é a inteligência comercial dentro das empresas, né? Então, essa é a estrutura que nós desenhamos aí e estamos executando, né? Bacana. Perfeito. E o farol de venda, Sérgio? Farol de vendas, né? Vamos lá. Puxando o gancho que o Danilo trouxe aqui, né? CRM sempre é um tema polêmico dentro das empresas, né? Então... Cara, antes de você falar, deixa eu te contar uma experiência, né? Porque eu trabalho muito nessa parte de automação, de processo de tráfego e tudo mais. E, cara, eu já implantei CRM em empresa e é uma mudança cultural, né, Sérgio? Cultural é hábito, né? Então... E aí, cara, se esse negócio não começa a dar resultado nos primeiros usos, parece que a turma já desconecta, né, Danilo? Exatamente. Não é? O engajamento, né, vai caindo ali conforme o tempo. Mas enfim, quando eu conheci, né, o Danilo aqui, conheci o trabalho dele lá junto com a ViaSoft, o CRM, e desses 11 anos aí, como a gente falou, né, todos os CRMs que eu já usei na minha carreira aí, sempre é esse ponto que você falou, né. Mas você veio de multi, né, Sérgio? Você usou um CRM mais cabuloso, sim, né? Não vou falar o nome aí, mas é um CRM bem grande aí, né, pra não causar mais polêmica. Os com T, né, na vida. Esses aí mesmo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é exatamente isso que você falou, Pedro. Se o vendedor que tem um repertório ali, está na dinâmica do dia a dia, não vê valor na ferramenta, não se torna, né, um hábito, não se torna dados para que a gestão consiga fazer as melhores tomadas de decisão dentro da empresa, né? Então, quando eu criei o farol de vendas, pensando, né, em repertório, pensando em metodologias, processos, hábitos para os vendedores, escorar isso em processos com tecnologia é a melhor saída que a gente tem para poder tomar decisões dentro da empresa, melhorar ali os indicadores de performance, enfim, tem um universo, né, para poder trabalhar quando a gente fala em CRM. E perfeito. Quando você fala da metodologia em si, você capacita as pessoas para elas serem melhores vendedores, sim. E alia isso com a tecnologia, então. Bacana. Falando do farol, né, vamos lá. Isso, né? fala que pra gente aí, eu tô curioso, esse nome ficou bom demais, cara. Eu sou um grande fã do Flávio Augusto da Silva, né, acho que todo mundo que é empreendedor conhece o homem, né. E no começo do ano ele soltou uma frase, né, num podcast lá do Joel J, né? Falou, qual que é a palavra pro ano? Eu quero ser um farol na vida de quem tá perdido. Eu falei, cara, farol, né? A palavra deu um insight ali na hora, né? Deu uma lâmpadazinha. E pegando esses 11 anos de carreira, eu falei assim, cara, vou trabalhar esse nome dentro de uma metodologia de vendas. Então aí veio onde tornou, né? O foco da visita, análise do cenário do cliente, recomendação assertiva, oportunidade de venda e LTV. Nada mais é que buscar a recompra ali, né? Então, farol, né? Uma brincadeira com o nome aí, né? O pessoal chama de framework, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas foi a metodologia que eu sempre fiz na minha carreira inteira, né? Então, trazendo isso pro dia a dia do agro, né? Trazer o repertório pro vendedor, saber em que passo que ele tá. Eu tô no planejamento, tô classificando meus clientes, tô arrumando a minha agenda aqui de visitas. Você envelopou e falou assim, exatamente. Tá aqui um pacote pronto para quem quer arrebentar na venda aí. Trazendo uns 5 passos bem fácil, né? Para que a turma consiga assimilar fácil isso aí e sair para o campo para poder ter processos, né? Isso é o meu grande intuito aí, né? Nesse você tem experiência demais com isso, né, cara? Você, 11 anos na frente de multinacional, você peitou umas paradas bem cabeludas aí. Foi tenso. Peitou? Vamos dizer assim que de 2015 até 2024, né, quando eu estava na frente de equipes comerciais, mais precisamente de 2018 em diante, né, quando eu estava ali na gestão, falar de vendas era todo dia, toda hora, enfim, abertura de região, norte de Goiás, aí, regiões, né, até então inóspitas, né, quando a gente pega ali 2020, pegando esse Vale do Araguaia aqui, né, começou as aberturas de área, enfim. Então tinha que ter processo, né, então foi essas peitadas, vamos dizer assim, né, o nome, né, de estar abrindo a região com a equipe comercial, contratando do zero, conhecendo os clientes ali, né, no primeiro contato, então... Isso aí que eu trago hoje com o farol de vendas, né? Esse repertório para o vendedor sair de qualquer situação ali, né? Quando a gente enfrenta objeção, né? Claro, e outra, né, Sérgio? Porque como eu conheço o Sérgio há um tempo já, né? A empresa que o Sérgio trabalhava, ele veio de um produto que era um valor muito agregado e que dependia muito do jogo de cintura do vendedor, né, Sérgio? Se o cara não fosse bom mesmo... Exatamente. Né? Não que ele está criando uma demanda que não existe pro produtor, que é um produto que obviamente que entrega, senão não estaria no mercado aí e não fosse tão grande assim a empresa. Mas é uma venda que você tem que fazer o produtor acreditar, né, Sérgio, no produto, e você tem que passar confiança, né? Isso que é difícil, né? Exatamente.
Quando eu falo de processo de vendas, cara, assim, é aquela história do vender valor, vender preço, né? Vender preço é um commodity, vai ali, variação da bolsa no dia, vai lá, travam ali uma negociação, beleza. Não tem muito controle, né? Quando você vende o valor, né, cara, você entender realmente a problemática do cliente, de que forma que você vai identificar esse perfil desse cliente rápido, né, para conversar com esse cliente, de forma que você tenha a relevância, né? Ali, né? Exatamente, tem a relevância na frente dele, né? Se é um cliente dominante, influente, afável, se é um cliente mais sinestésico, enfim. Você tem que fazer um disque de cabeça. Um disque de cabeça, tem que ter repertório, automático, né? Nos primeiros minutos ali a gente tem que saber, né, identificar e depois ter esse repertório para poder conversar, né? Entender a problemática do cliente, ser relevante, quebrar objeções de maneira certa e, obviamente, posicionar, né, um produto, uma tecnologia que vai levar o resultado para o cliente. É isso que é o que importa numa metodologia de vendas, né? Que massa. E puxando o gancho, né, se a gente não tiver indicador para transformar isso em dados, né, e para tomar a decisão da gestão daqui um pouco, né, e o que vai comprar, o que vai vender, onde que a gente vai atuar, qual que é o dinheiro que a gente vai investir, né. Então, quando a gente fala de CRM, é tudo isso, né, pegar o processo de vendas, criar dados e tomar a decisão daqui um pouco, né. Que aí entra a ViaSoft, né, que na verdade é um guarda-chuva de soluções, né, Danilo? Justo, Pedrão, justo. Então a gente tem aí soluções, né, para escorar esse processo comercial, enfim, né? E aí, o que a gente tem do lado de cá, que inclusive foi um dos depoimentos que você colocou. Quando você leva só a ferramenta, né, de fato, fica complexo ali para o outro lado ter mais engajamento, né? Então, uma frase que eu venho usando é assim, uma coisa é você ir lá e instruir o usuário a como lançar um pedido de venda, por exemplo, né? Outra coisa é você instruir o seu vendedor a como vender, né? Então a gente mudou um pouco a abordagem, posicionamento e entrega, né? Dado a esse cenário que a gente percebe no mercado, né? Então quando você leva só a ferramenta, sem encapsular expertise, né? Sem levar a boa prática de mercado, você vê que gera ali uma baixa adesão, e aí com isso, com baixa adesão, você tem poucos dados, sem dados você não tem tomada de decisão baseada em dados, né? Então eu acho que essa é a junção que nós fizemos e estamos levando aí para os nossos parceiros, né? Perfeito. Sérgio, e a gente está num momento hoje, né, cara, que eu acho que o modelo de venda, não só no agronegócio, mas acho que de maneira geral, ele está meio híbrido, né? Sim. Ele é meio um pouco digital e um pouco meio físico, né? Sim. No agro, como que você enxerga isso? Assim, hoje o vendedor ele tem que se posicionar na internet também de alguma maneira, para isso trazer venda para ele no físico. Como que você vê essa mistura aí? Bacana. É um certo tipo de pergunta que deixa a gente meio sem resposta, mas vamos lá. Enfim, essa pergunta, assim, você tem um confronto de gerações hoje pra ver, né? Então você tem os fundadores... É um momento de transição, né? De transição, exatamente, né? E tem a turma que tá chegando, né? Os filhos, né? Os netos, né? Que estão chegando, que já estão muito por dentro de inteligência artificial, de dados, enfim. Você fazer uma recomendação na frente de um perfil desse, a pessoa vai lá e confere se tá certo, né? Então, o que cabe ao vendedor? Aquela história que eu falei agora há pouco, né? O valor e o preço. Então o vendedor ele tem que estar sempre se aprimorando, né, escorado em metodologia, em dados, processos, né, para poder gerar esse valor, né, ter um posicionamento na rede social, que é muito importante, né, saber agregar valor, né, no negócio do cliente, saber usar as ferramentas, né, a favor, né, a inteligência artificial hoje a gente está falando de dados aí com satélite que pega 5 metros ali, 10 metros, né, da lavoura do cliente, né, como é que a gente vai pegar isso e transformar em dados para conversar com o cliente, né? E quebrando um pouco a seriedade aqui, né? Quando o CRM não funciona, a turma larga assim para lá e, né? Como é que faz depois, né? Para conversar com o cliente. Mas acho que o tete-a-tete ali, o X1, exatamente. Acho que no agro ainda funciona muito, né, Sérgio? Total. E a gente... O produtor gosta desse calor, né? Quando a gente fala o perfil, né, do agro, querendo ou não, né? Não é generalizando, mas são muito produtores pragmáticos, vamos dizer assim. Que tem que ver para crer, ali são muito objetivos. Cansado de ser enganado. Cansado de ser enganado. Tem aquelas placas, né? Proibido vendedor aqui, né? Então, cara, o vendedor que está assistindo aqui, para chegar lá na frente desse cliente, tem que estar preparado, né? Tem que estar bem afiado no repertório, tem que usar a tecnologia a seu favor, né? E esse 1 a 1 é primordial. Né? Identificar rápido ali a conversa, levar valor, levar segurança para esse cliente, para ele poder ter opções ali de poder... Né, escolher um bom manejo para poder ter uma produtividade maior ainda, né, ano após ano. Boa, agora eu vou botar os dois na fogueira aqui, ó, que um é da parte comercial e um é da parte de métrica.
E a gente sabe que marketing e vendas é métrica. Então, por exemplo, eu tenho taxa de conversão, né? Eu tenho LTV, eu tenho CAC, eu tenho essa sopinha de letrinha aí que no final isso vai definir a saúde comercial das empresas. E aí eu pergunto para os dois, Sérgio, como é que é? Você tem um índice aí que você pega assim, por exemplo, do vendedor, sei lá, cada X abordagem ele tem que fazer X vendas para a gente ter essa taxa de conversão. E Danilão, como é que você enxerga isso no CRM? O que é uma métrica sadia? O que é um vendedor bom hoje, no resumo da história? Desafiador, né? Vamos lá. Ó, eu vou falar de onde eu tenho domínio, né? Venda de valor, venda de valor agregado, né? Aquela diferenciação ali, né? Que foi toda a minha carreira. Quando a gente pega um histórico lá desses 11 anos, o que a gente via? A cada 100 visitas, cara, 5% de efetividade em vendas. 5% de vendas. Então, assim, sadio. E o vendedor tem que tá convencido disso, porque, cara, a gente ouve muito não, né, no dia a dia. 95 não para escutar 5 sim. Exatamente. E o vendedor precisa trabalhar muita inteligência emocional dele, né, para ouvir esse não, né. Então é normal, cara. Não no vendedor. O vendedor que quer ter sucesso, cara, ele tem que ter inteligência emocional forte. E esse é um indicador que a gente via na lida, né, no dia a dia. 100 visitas... 100 visitas, 5 vendas. 5 vendas, exatamente. E o que você vê lá, Danilão? Bom, Pedro... O seu negócio é de escala, né? É um pouco diferente, né? É um pouco diferente, né? Mas, assim, tentando traduzir um pouco até que o Sérgio colocou, assim, dentro desse nosso papo, né? O que nós fazemos para as revendas é que elas tenham visibilidade desse índice de conversão, né? Então, o que o nosso CRM vai entregar para a revenda de insumo, para o vendedor, enfim, para que ele consiga enxergar qual que está o percentual de conversão das suas visitas, das suas recomendações técnicas, né? De onde que está literalmente havendo retorno ali dessas suas atividades, né? Porque o que nós observávamos antes, esse índice de conversão, ele era estimado em quanto de pedido você tinha na mesa versus o que você efetivou, né? Hoje começa-se a medir, né, as etapas anteriores à emissão do pedido, à emissão da proposta, enfim, né? Então, desde quantas oportunidades que chegaram para aquele perfil, para que ele faça ali, né, as suas visitas, o seu relacionamento, os seus follow-ups, enfim, né? Até o momento em que você efetiva a proposta, que você fecha o pedido, né? Que você literalmente entrega, inclusive, esse insumo lá na fazenda, né? O que nós fazemos hoje é medir cada uma dessas etapas no seu funil, no seu pipeline de vendas ali e entregar isso para a revenda para que ela mensure isso, né? Para que não precise chegar no final da safra para descobrir que aquele determinado vendedor não vai bater a meta e não sabe por que não bateu a meta, né? Então, a gente vai bem antes, né? Quando a gente fala de estruturação de vendas, inclusive monitorando quantos clientes ativos que tem naquela carteira daquele produtor, qual que é o percentual de visitas sobre a carteira que ele atende, né? Qual que é o cliente que compõe ali, né, 80% da receita dele, que ele precisa de uma visita de geração de demanda, enfim. Então, assim, toda essa inteligência comercial, a gente embarca nisso e mensura isso, né? E aí, trazendo um pouco também do tema que foi citado de inteligência artificial, você consegue comparar, né, esses índices, se eles são relevantes ou não, inclusive com o próprio mercado, né? Então, é isso que a gente vem entregando, né, para essas revendas aí superarem o desafio que é vender, né? Vender mais, vender de maneira mais inteligente, vender com um valor mais agregado, né? Criar recorrência, enfim. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Agora, respondendo para a gente qual que é o índice de conversão das vendas complexas, que é comercialização de software, cara, no funil de cima, o índice, quando a gente fala, né, topo de funil, ele é bem baixo, né? Bem baixo. Agora, quando a gente fala no final ali de índice de conversão, aí a gente está falando de contas qualificadas, enfim, que aí a estrutura aí ultrapassa ali os 60% quando você chega na estruturação do projeto, né? Mas a estrutura de topo de funil é abaixo disso, né? 1%, 2%. É porque eu acho que o funil, né, a jornada, né, ela é uma evolução da consciência também do lead, né? Sim. Do lead que a gente fala que é a pessoa interessada, né? Então, quanto mais ela afunila, maior é esse nível de consciência dela, né? Então, digamos que lá entra 1.000,
na segunda etapa cai para 500, depois cai para 300, que no final vai sair 100 vendas, 10 vendas, né? 100 vendas é 10%, Exatamente. né? Mas traduzindo, né, para a turma, né, que o que o CRM faz é enxergar cada etapa desse funil, aonde que tá emperrando ali, né? Exatamente. Porque aí fica fácil para a revenda falar assim, ó, vocês estão errando na visita, vocês estão errando ali na hora de dar o checkmate, no planejamento, né, Sérgio? Porque venda, por mais que tem o jogo de cintura do vendedor, mas é muito processo, né, cara? Exatamente. Começa pela rotina, né? Começa pela rotina, né? O planejamento da semana posterior tem que começar na sexta-feira à tarde, eu costumo dizer. Classificação do cliente, quem que é seu cliente 80-20, o Pareto. O planejamento tem que estar muito em cima, né, desses clientes que te compram já, né? É um número, um indicador que a gente tem que estar muito perto. Qual que é a taxa de recompra dos 20% que trazem 80% do resultado? Porque o difícil não é fazer a primeira venda, né? Fazer a segunda bem feita, né? Então, Exato. essa rotina de ver quem que são os principais clientes, visitar toda semana, estar perto, gerando relacionamento, gerando valor, é fundamental. Sérgio, você que tá na venda aí, hoje em dia o povo não gosta mais de atender telefone, né, cara? Não, é cada vez mais difícil. Não tá difícil? Exatamente. Eu te falo que, velho, eu não atendo telefone. Só de telefone de contato que tá na minha agenda, obviamente. Exatamente. Aí, velho, porque hoje é tanto golpe também, né? Exatamente. Que deu uma queimada, né, nos vendedores. Assim, cara, eu costumo dizer o seguinte, quando o vendedor é novo, ele não conhece ali a carteira dele ainda, tá abrindo a região, a gente tem que ir no X1, como você falou agora há pouco, né? Mostrar ali o valor, né? Ter um bom repertório, fazer um bom primeiro contato. Tem um estudo que fala, né, cara? Isso é comprovado que a cada um primeiro encontro mal sucedido, demora 8 visitas bem sucedidas para recuperar aquele primeiro encontro mal sucedido. Então, e quando cai pro telefone é pior ainda, né? Então você manda um WhatsApp ali. Se você fizer uma visita por semana, são 2 meses até você recuperar. Manda um WhatsApp mal intencionado ali, às vezes, né? Mais direto ao ponto, e depende ali do humor de quem tá lendo ali, né? E, cara, já isola ali, já não atende mais, enfim. Então, no agro tem que ser no 1 a 1, né? Nessas primeiras abordagens. Nas primeiras, né? Exatamente. Faz sentido, cara. Faz sentido. Porque, ou então tem que espelhar muita comunicação. Pra mim, isso funciona muito. Então, assim, você tá conversando com o cliente que você quer vender. Ele tá conversando com você por texto? Conversa por texto. Exatamente. Ele mandou áudio? Aí você manda áudio. Não manda áudio pro cara se o cara não é. Exatamente. Porque ligar, então, hoje é invasivo, né? É o tal do rapport, né? Mandou áudio e responde áudio. E sabe o que é mais curioso desse negócio de ligar que é invasivo? É quem classificou como invasivo a ligação, né? Porque toda vez que alguém me manda uma mensagem, posso te ligar, eu fico pensando assim, quem criou essa etiqueta, quem criou essa regra no mundo dos negócios em que a gente tem que pedir para ligar para a pessoa, cara? Eu não conheço, mas eu também aplico hoje, né? Mas foi natural, né? Esse movimento virou um hábito que ninguém sabe quem que iniciou, mas que tá aí, né? Hoje você não brincar com a minha equipe lá, brincar não, né? Sempre falando sério, né? O PTL, pega o telefone e liga, cara. Uma hora ele atende, né? Então, pra marcar a visita inicial ali e tudo, né? Agora, eu tava vendo uns vídeos aí também, que eu gosto muito desse assunto de vendas, Sérgio, falando que você sabe qual que é o tipo de venda que tem mais conversão? Qual? Além de ser a presencial, é a unanimidade, não tem jeito, porque ela tá no X1. É a ligação de vídeo. Sim. Você acredita, cara? Sim, hoje, até falando um pouco do que eu faço, né? Das abordagens ativas para tratar de cursos, mentorias, enfim. É fundamental marcar uma ferramenta ali, um Zoom, um Meet, um Teams, né? É o olho a olho, cara. Então, assim, a gente pode conversar com a pessoa que tá lá no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, qualquer lugar que for, mas aquele 1 a 1 ali encurtou, né, o caminho, né? Você não precisa mais pegar o carro e ir lá, às vezes, né? Faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, quem sabe, né? Acho que a pandemia acelerou esse processo aí, total, né, cara? Depois de 2021, 2022, isso ficou muito natural, né? Ficou muito natural. Então, faz uma chamada de vídeo, conversa com o produtor ali, né? Tenta converter ali, né? Seguindo o processo de vendas, isso é fundamental, com certeza. Massa. Danilo, e você que já tem ampla experiência aí com CRM aí, o que você... Até essa é uma pergunta, porque eu vivo esse processo na prática aí com algumas empresas que eu atendo, e eu vejo que a dificuldade de implantação no CRM numa empresa é um processo complicado, né? Tem metodologia para implantar um CRM também? Tipo, tem etapas? Como que você enxerga esse processo? Tem, né? Para tudo tem metodologia, né?
Mas existem metodologias ali para gestão de projetos, né, que aí scoram como você implantar um software de gestão ou um CRM dentro das empresas, né? Hoje, falando do nosso negócio em si, a gente usa, né, metodologias ágeis, né? E aí vai ter o Scrum, o Kanban, enfim, mas todas elas scoram para que você execute ali uma sequência de tarefas para que você tenha êxito dentro desse projeto, né? Agora, o que é muito comum a gente visualizar essas questões de cultura, né? Eu acho que esse é um grande desafio dessa conscientização por parte da organização e por parte dos usuários, né? Dos vendedores, porque o vendedor, alguns, né? Se eles não enxergarem que aquela ferramenta agrega valor para o processo dela, para o dia a dia dela, ele se torna ali um usuário detrator, né, do processo, e o cara fala, isso não vai funcionar, eu venho vendendo há mais de 10 anos no bloco, vou seguir assim e enfim, né? Ou planilha, né, cara, também, né? Ou a planilha, né, enfim. Então, assim, existe essa parte cultural, a gente lida com isso em todos os projetos, é natural, mas a partir do momento que ele percebe que aquilo ali de fato agrega valor, ele está falando ele não está falando geralmente com um técnico de TI que não entende do dia a dia dele, não sabe a diferença, sei lá, falou talhão, o cara não vai entender, né? Então é um cara que tem experiência em processos comerciais do agro, da revenda, né? É diferente de você pegar um CRM genérico e tentar implementar numa revenda de insumo, né? Ou numa agroindústria, né? A estrutura é diferente, a inteligência que escora é diferente. Então, mas tem esses desafios, mas a gente consegue superar, principalmente quando a gente traz metodologia de venda para dentro, né? Eu acho que... E eu vou dar até um exemplo prático, se me permite, Pedrão, que assim, quando você vai cadastrar um cliente, um produtor rural dentro de um CRM, quando a gente traz metodologia, a gente vai preencher informações que são estratégicas para o negócio, né? Então, muda desde o cadastro desse cara até as visitas, né? Então, a partir do momento que você identifica um perfil, você consegue conduzir as próximas etapas diferentes, né? Você consegue fazer recomendações para o tipo de tecnologia que aquele produtor atua, enfim. Então, tudo isso de fato é para potencializar o vendedor, o RTV, o AT, enfim. E a partir do momento que eles enxergam isso, eles falam, não, vem cá que você vai me ajudar a bater minhas metas, vai me ajudar a ter mais visibilidade, né? Porque quando você pergunta para eles o que eles já venderam, o que eles já entregaram, quais clientes, essa pergunta que o Sérgio colocou aqui, né? Qual que é o índice de recompra dos meus clientes da minha curva A? E eles não sabem responder quais clientes que compraram na safra anterior e não compraram ainda. Você começa a colocar ele numa posição de, peraí, realmente eu preciso de uma ferramenta para me ajudar a enxergar isso e conseguir fazer, né, bons negócios. Então, é algo que a gente tem conseguido superar também, né? E aí, o CRM da ViaSoft lá é o Link Agrotech? Chama-se CRM ViaSoft mesmo, foi renomeado, né? Hoje, o CRM nosso ele integra com qualquer outro RP de gestão do mercado. Era uma solução interna nossa que a gente só usava, né? De integração com o nosso próprio RP, mas hoje ele integra com qualquer software do mercado e aí se tornou uma vertical de negócio interdependente, até para que a gente leve mais valor, né? Para empresas multinacionais, enfim, e aí isso torna-se mais acessível. Você não tem que trocar o software de gestão de toda a empresa para você hoje levar o nosso CRM para a estrutura, né? Então isso também facilitou a adesão da plataforma em algumas empresas, né? Danilo, e uma pergunta mesmo de leigo. Qual que é a diferença de CRM para RP? Quando a gente fala de CRM, a gente só vai estar atuando dentro dos processos que estão ligados à venda mesmo, né? Ou seja, o cadastro do cliente, as manutenções ou os follow-ups, as visitas, enfim. Os pedidos, até a emissão do pedido, né? Então vamos pensar num ciclo. Desde o cadastro desse produtor rural até a emissão desse pedido de venda para ele, né? E aí o acompanhamento, obviamente, de algumas informações dele. Quando a gente fala do RP, né, que é o Sistema de Gestão Integrado, aí a gente vai estar falando de tudo isso
até a contabilização, até financeiro, né? A parte de controle de estoque, de logística, enfim, ou seja, eu tenho outros processos sendo escorados na gestão do negócio, né? Mas quando a gente fala apenas do CRM, a gente está falando desde tratar a oportunidade até efetivar a venda, isso tudo escorado, né? Com as visitas de relacionamento, com a parte de metas, enfim. Então a gente está falando de uma fatia de todo esse processo, né? Entendi. Danilão, e é impressionante, né, cara, o número de empresa que fatura 100, 150 milhões de reais e que não tem CRM. Ih, isso aí é o mais... Eu tô atendendo uma, inclusive, que tá até hoje na planilha de Excel, cara. Na dinâmica. Isso é comum. É bom ouvir isso, que eu sei que a gente tem mais clientes potenciais aí no mercado, né? Que o mercado não está saturado. Mas o que mais nos impressiona, Pedro, é que quando você não tem esse tipo de ferramenta, você não consegue mensurar o quanto de grana fica na mesa para trás, né? O quanto da eficiência operacional, às vezes, do negócio, né? E às vezes uma outra situação também é que é o seguinte, às vezes aquele vendedor, construtor de vendas que estava na empresa vai embora e leva embora os clientes que era da carteira junto. Né? Lógico, carteira é carteira de cliente, cara, mas só que enquanto ele estava ali junto com a empresa, são clientes da empresa. Com certeza. Né? Uma das coisas mais valiosas que as empresas têm hoje é o dado, né? A informação, né? E a partir do momento que você não tem esse dado mensurável, tratado, a ponto que você consiga fazer as análises, né? Você está perdendo valor, né? Então, quando existe essa evasão de um vendedor que saiu, ele só não levou os orçamentos e os pedidos, mas tudo aquilo que é antes disso, às vezes ele leva com ele, né? E aí, a empresa vai ter que construir tudo aquilo de novo. Então, são esses e outros situações que as empresas acabam tendo que lidar por não, né, investirem aí em tecnologias que escoram esses processos, né? Exatamente. Perfeito. Sérgio, agora mudando um pouco o rumo da prosa aí, né? Acho que já deu uma aprofundada boa aí. Eu queria saber, cara, como é que foi essa transição sua aí da vida da multi pro empreendedor agora aí? Legal. Então, vamos lá, né? Essa pergunta eu escuto bastante, né? Mas assim, de 2020 até 2024, eu fui responsável pelo treinamento de vendas, né, da companhia que eu tava. Então foram mais de 150 turmas, vamos dizer assim, nesses 4 anos aí, 4, 5 anos, né? De treinamento de venda, enfim. E ali eu descobri que eu gostava de lecionar. De alguma forma eu sou um professor hoje, vamos dizer assim. Claro. Né? Então, os feedbacks, né, as dúvidas da galera. Cara, Sérgio, como é que eu resolvo essa objeção? Como é que eu me planejo melhor? Essa classificação desse cliente? Eu fui numa situação assim, usei o método lá, né, da empresa e deu certo, cara, obrigado, enfim. Então, isso que me motivou bastante. E ano passado, né, falando o real motivo aqui, né, a gente mudou de cidade, né? A gente acabou não se adaptando lá com a chegada do meu filho, né? Então, o Álvaro já tem 1 ano e 2 meses e naquele momento lá a gente não se adaptou, eu senti necessidade de voltar e eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer na minha vida, que é ajudar mais pessoas a vender. E de que forma que eu vou fazer isso? Tem que ser empreendendo, não tem jeito, né? Nossa. Então foi onde eu comecei com a mentoria, Farol de Vendas. Da mentoria, em 2 meses já começou a oportunidades com empresas, né? Com network que eu já tinha, enfim. E hoje, junto com a Via Sócio, a gente se conheceu ali em maio, se não me engano, né? Abril, maio. Foi. E essas parcerias com as empresas tá levando a metodologia para dentro das empresas agora, né? Então, como que surgiu tudo isso foi uma necessidade que eu via muito em comum dos vendedores que eu treinei durante todos esses anos. Que é a dificuldade de fazer a primeira negociação bem feita, né? De quebrar aquele ciclo aí daquela venda do jeitinho ali, né? Mais para uma venda de processo, né? Então, uma venda técnica, uma venda técnica, exatamente. Uma venda de valor, vamos dizer assim. Uma venda consultiva, que é o nome, né? Vamos dizer assim. Então, foi daí que surgiu a vontade, né? E agora, o começo do ano de 2025, que realmente eu coloquei na ação, né? Para poder... Você falou, agora vai. Agora vai, eu acho. Tá vendo, gente? Tanto que é bom você arrumar um FIG, aí você arruma gasolina, né, Danilo? A gasolina, prêmio, pódio... hiper mega aditivado. Exatamente. Minha vida também foi muito assim, cara. Depois que eu tive a Maria, né? Minha filha hoje já tá com 4 anos, né? Um pouquinho mais velho já. Cara, mas você assim, tem que virar homem, né? Tem que ser família, né? Não é? E você tem que movimentar, porque aí você começa a entrar naquela situação, né, cara? Às vezes aí você tem que dar mais suporte pra esposa, pra filha, aí logo vem escola, vem babá, e vem trem, aí você fala,
É o custo de vida, né? Água. Agora não tem pra onde correr, não, né? Não tem pra onde correr, não. Exatamente. E, cara, mas que bom, Sérgio. Fico feliz demais, cara, em ver que você tá empolgado aí com esse projeto aí. Eu tô acompanhando o seu trabalho lá nas redes, tá? Legal. As caixinhas de pergunta lá todo dia, né? Ah, tem que ser, né? Tem que tirar a dúvida da galera aí, né? Fala pra turma aí seu Instagram, pra galera seguir lá. SérgioBarbosa.br. SérgioBarbosa.br. Exatamente. E aí hoje você dá palestra, mentoria, consultoria, você atende mais do agro. Sim, hoje o nicho é exclusivamente agro. É aquela história do pato, né? Se a gente ficar nichando, fazendo para todos os nichos... A gente... Porque venda é venda, né? Venda então, é venda. Assim, só muda o setor, né? As particularidades. Exatamente. Mas a minha expertise é dentro do agro, né? Foi onde eu trilhei toda a minha carreira e hoje são, né, palestras, né, junto a empresas, né, treinamentos dos canais, né, que a gente vai estar fazendo agora, imersões do farol de vendas dentro das companhias, né, a mentoria individual também, né, para os vendedores, os gestores do agronegócio, né, saber como é que lidar com a equipe, né, saber como é que lidar com a carteira de pedidos ali, de clientes, etc. Então são 3 vertentes, vamos dizer assim, né, treinamentos para as empresas, as imersões, a mentoria empresarial que eu chamo e a mentoria individual também. Esse é o grande trabalho aí do farol de vendas. Perfeito. Então, mais focado na turma do varejo mesmo, do agro. Exatamente. Distribuição, né? Distribuição de insumos, né? A indústria também, querendo ou não, né? Enfim, naquela turma da venda direta, venda da distribuição, né? Então, esse é o grande objetivo aí Eu costumo dizer que o propósito do farol de vendas é multiplicar os talentos em vendas. Boa. Então, quando tiver lá velhinho, lá senhorzinho já, vê que eu já formei lá pelo menos uns 10 mil vendedores do agro e eu vou estar satisfeito. Né? Aí sim, hein? Sérgio, e a turma tá chorando aí com essa crise do agro aí? Os vendedores tá falando, não tá vendendo nada, tá vendendo nada, A gente tá passando um ano bem complicadinho, né? Tá difícil, com certeza, né? Enfim, variação de câmbio, não vamos entrar no assunto aí, mas, né? É um ano bem complicado, mas... Complexo, vamos dizer assim, né? E realmente é o ano que o vendedor tem que se diferenciar. Eu costumo dizer que quem tem um repertório afiado, bom planejamento, uma boa abordagem, né, para quebrar objeções ali, né, ter relevância na frente do cliente. É isso que vai ser o diferencial para atingir alta performance num ano como esse. E não só com um ano como esse, todo ano é um desafio diferente, né? Então, um ano é seca, um ano é política. Exatamente. Um ano é câmbio, um ano é guerra. Um ano é Covid. Um ano é pandemia. Esse é o segredo do Brasil, né? Sempre viver em crise, né? Exatamente. Então, sempre tem um problema para resolver. A crise que sai os campeões, né? Vamos dizer assim. Boa demais. Danilão, e quem quiser conhecer mais aí sobre a ViaSoft aí, quiser entender como que vocês podem ajudar aí, revenda, armazém, quais são os segmentos que vocês atuam? Quando a gente fala, né, do RP em si e do CRM, a gente atende aí toda a cadeia do agro, né? Então, mas, obviamente, que dentro da distribuição, né? Então, a revenda de insumo, a agroindústria, o laticínio, enfim, a cerealista, né? Então, todas essas empresas ali que estiverem, né, em busca de um CRM para estruturar melhor o seu processo, a nossa ferramenta tem aderência para atendê-los, né? Perfeito. Gente, então, agradecer vocês aí pela presença. Ficou algum assunto aqui que a gente tinha que falar, que nós não falamos? Falamos de bastante coisa aí, né? Dá pra... Falamos. Todo mundo assistir, dá uma aula aí, né, cara? De CRM, de vendas, né? De tudo um pouco aí, né? Então, vamos... Pedrão, você põe aqui embaixo os Instagram pra turma seguir aí, né? Fala de novo aqui, só pra gente reforçar aqui. Danilão. Segue lá, Grupo ViaSoft e @ViaSoftCRM. Pronto. Segue lá, pessoal, SérgioBarbosa.br. SérgioBarbosa.br. Então é isso, turma. Ó, venda é processo. Processo envolve ferramenta e ferramenta vai trazer métrica, clareza para você entender como que seus processos comerciais estão funcionando, se estão efetivos ou não, tá bom? Então, entre em contato com a turma aí, procura assistência técnica aí, procura quem entende, quem domina do assunto, que com certeza seus resultados virão. Fechou? Obrigado você que assistiu mais um episódio aqui do nosso querido podcast. Já se inscreve no canal aqui. Quer saber de tudo que acontece no agronegócio do Brasil e do mundo? www.agro2.com.br e também as nossas redes sociais aí, @portalagro2 e @porpedromaia. Maia. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Maratona aqui, 400 episódios. Tamo junto, tchau, tchau.